Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a pessoa feliz, sobre o homem bem-aventurado, baseado em Salmo 1, a partir do versículo 1, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo traga revelação sobre essa palavra no nosso espírito, ó Deus, que essa palavra encontre lugar no nosso coração, que sejamos plantados junto a ribeiros de água, a fim de recebermos, ó Deus, os nutrientes do Teu Espírito Santo para a nossa caminhada, ó Deus, para a nossa existência, para a nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A felicidade, ela é uma inspiração legítima para você ter uma vida maiúscula, bem-aventurada, uma vida feliz, uma vida abundante. A grande questão não é a busca da felicidade, mas onde a felicidade está. O ser humano que conhece a Deus, ele é bem-aventurado. Bem-aventurado significa muito feliz. Então, quem conhece a Deus é uma pessoa muito feliz. Porque é feliz, porque tem como fonte de prazer a profunda noção de que se realiza, de que se encontra como gente, meditando na palavra e tendo uma relação de intimidade com o Senhor. E essa relação, esse meditar na palavra, vem ao contrário do decréscimo de movimentação, paralisação e acomodação. Vem ao contrário do andar, do parar e do se assentar nas rodas dos escarnecedores. Quando o prazer está na relação com esse Deus, não se anda, não se vê sentido, não se considera esse conselho do ímpio. Ímpio é aquele que não leva Deus em conta, não leva Deus a sério. Mesmo sendo um bom filho, um bom marido, patrão, empregado, até mesmo um bom cidadão, não leva em conta a palavra de Deus e aquilo que Deus é. Não se detém, bem-aventurado também é aquele que não se detém, não se para a fim de considerar a possibilidade de desobedecer ao Senhor. Não se assenta, não concorda, não se acomoda aos valores e aos princípios ditados por aqueles que deliberadamente pecam e zombam e escarnecem das coisas de Deus. A palavra de Deus fala que as nossas armas são poderosas em Deus, a fim de destruir fortalezas, sofismas e todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. As armas de Deus são recebidas através da meditação da palavra e da relação de intimidade com esse Deus. Meditar na lei do Senhor dia e noite, porque a lei do Senhor, ela é fonte de prazer, ela é fonte de sabedoria, ela é fonte de vida. A lei de Deus, ela é mais preciosa do que o ouro depurado. A lei de Deus, ela tem sabor, ela é mais gostosa do que o mel e o destilar do favo. A palavra de Deus, ela é alimento para você. A palavra de Deus, ela é luz para o seu caminho. A palavra de Deus traz vida na sua vida. A palavra de Deus traz gozo e alegria em Deus. Mas essa fonte de prazer, de realização, de sentido, de interesse na vida, que é a intimidade com Deus e seus preceitos, essa fonte desimporta, diminui a valoração dos conselhos que não vêm dele. Não tem importância o que pensam as pessoas que não conhecem ao Senhor a respeito daquilo que vai pautar a sua vida, que é a palavra do Senhor. Na sua lei, medita de dia e de noite. Cada pensamento, cada ação, a forma de agir é pautada, é baseada na meditação da lei. A vida continuamente, quando você levanta, quando você dorme, de manhã, de noite, é pautada pelos princípios e valores que estão na palavra de Deus. Em Timóteo 4 fala: medita essas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos sejam manifestos. Josué 1:8 diz: não deixe de falar do livro dessa lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido.
mergulhe a sua água nesse manancial de vida, beba dessa fonte. As árvores são plantadas e as raízes são profundas quando tem como base, quando tem a palavra de Deus. Aí você vai poder resistir às provações, às dificuldades e a outra seca que surgir em seu caminho. Árvores maduras e saudáveis têm raízes que buscam essa árvore. E ela é uma árvore plantada, ela não é uma árvore que brota espontaneamente, mas ela foi plantada pelo Senhor. A partir do momento que você começa a meditar nessa palavra, a partir que os princípios, os valores do Senhor vão te transformando, à medida que você vai se parecendo com Ele, você é plantado junto a ribeiros de água. Há um lugar específico para você, junto a ribeiros de água, e o ribeiro de água é o próprio Espírito Santo. É interessante nós percebermos que lá em Jó fala, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. É interessante que fala de cheiro de água. Cheiro de água não é água. Só com o cheiro vai brotar, vai florescer. Agora eu te pergunto, imagina se você estiver plantado junto a esses ribeiros de água, onde a sua raiz vai de encontro a esse ribeiro e recebe do próprio Espírito Santo os nutrientes para sua história, para você crescer, para você prosperar. É diferente apenas do cheiro. Deus te chama para ser plantado junto a ribeiros de água. E quando as suas raízes atingem essa água, Deus responde a essa árvore com o seu espírito e enche de desejo pelas coisas do alto, pelas coisas eternas. A árvore começa a dar fruto quando o Espírito começa a instruir naquelas coisas celestiais. As frutas não são muito a princípio. As provações e as dificuldades que enfrentam ainda são enfrentadas com os pensamentos e as reações humanas, pois é necessária uma intensa batalha para se separar dos seus próprios pensamentos, para se separar dos conselhos que você já recebeu anteriormente, para se separar das vãs filosofias, dos conhecimentos que se levantam contra os conhecimentos de Deus e entrar debaixo da liderança do Senhor. Raízes que tiveram a sua origem em pensamentos humanos murcham e morrem, mas raízes que têm como fundamento essa água, esse ribeiro do Senhor que encontra essa água, isso gera vida e isso gera fruto. E de onde vem esse fruto? Vem dessa água, desse ribeiro. É interessante porque lá em Gálatas 5, quando se fala de carne, fala em obras da carne. As obras da carne são, e citam diversas, como a prostituição, a lascívia e a avareza. Mas quando se fala de fruto, se fala do Espírito, porque os frutos do Espírito são amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando se trata de obra, trata-se daquilo que nós mesmos podemos fazer, das nossas próprias escolhas. Mas quando se trata de fruto, trata-se daquilo que só Deus pode produzir em você. Só Deus pode produzir o fruto em você. O fruto é produzido pelos nutrientes advindos daquele ribeiro de água, que é o Espírito Santo. E é no tempo apropriado. Quando começam a produzir os primeiros frutos, existem árvores que demoram mais e outras que demoram menos. Se nós olharmos por um limoeiro, ele demora cerca de 5 anos, podendo demorar até 15 anos, dependendo da espécie, para produzir frutos. O abacateiro leva de 5 a 13 anos para começar a produzir frutos. A pereira pode levar pelo menos 3 anos até 10 anos para começar a produzir frutos. Uma macieira demora de 8 a 10 anos. Deus está te colocando os princípios dele. A sua raiz está sendo nutrida para que você produza frutos. E existem árvores frutíferas que demoram muito tempo para começar a produzir os frutos. Existe um ditado árabe que diz: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Isso porque antigamente, antes da terra ser preparada como é hoje, antes de haver fertilizantes, levava em média de 80 a 100 anos para se produzir uma tamareira, para que ela começasse a dar fruto.
Conta-se que um senhor estava no deserto plantando sementes de tamareira. Chegou um jovem e perguntou: por que o senhor está gastando tempo para plantar algo que o senhor não vai colher? E o senhor virou a cabeça e calmamente respondeu: se todos pensassem como você, ninguém comeria tâmaras. Ou seja, não importa se você vai colher. O que importa é que você vai deixar, cultive, construa e plante ações que não sejam apenas para você, mas para as outras pessoas e no futuro. Se nós olharmos para o próprio Jesus, o Verbo de Deus, a palavra encarnada, vemos que ele dava fruto na estação apropriada, na hora certa. A sua ação era adequada para cada momento. Ele não multiplicou pão no casamento. Jesus não transformou água em vinho no deserto. Ele não perguntou a Nicodemos se ele gostaria de ser curado. E ele não pediu de beber ao paralítico que esperava 38 anos para chegar ao poço para ser curado. Ele conhecia as necessidades de cada um e por isso foi assertivo no agir. Ele deu fruto na hora certa. Jesus deu fruto na estação apropriada. Ele multiplicou o pão no deserto quando as pessoas tiveram fome. Ele transformou a água em vinho num casamento para que a festa pudesse continuar. Ele perguntou a Nicodemos se gostaria de nascer de novo. Ele perguntou ao paralítico se ele gostaria de ser curado e ele pediu à mulher samaritana água. Do ponto de vista das nossas necessidades, o Senhor as conhece todas e no momento exato enviará uma palavra que não voltará vazia, cumprirá o que apraz ao Senhor, como nos acontecimentos citados. Do ponto de vista daqueles que estão se enchendo da presença do mesmo Espírito que estava sobre Jesus, do mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos, da mesma natureza, da mesma unção, nós temos que discernir e perceber as necessidades dos outros para que possamos ser instrumentos do Deus vivo. Carvalhos de justiça, seremos carvalhos de justiça que irão edificar os lugares antigamente assolados e as vidas assoladas que darão frutos na estação apropriada, cujas folhas não caem. A nossa vida é como árvore, tem que estar plantada sempre, junto aos rios de Deus. Por mais que as coisas pareçam acontecer, não devemos desanimar. O fruto, eles acontecerão no tempo certo, na estação correta. Não é porque uma jabuticabeira não dá fruto em julho que ela deixa de ser jabuticabeira. Ela dá fruto de setembro a dezembro. E mesmo assim, em julho, ela precisa da água, ela precisa dos nutrientes para se manter firme. Uma figueira não deixa de ser figueira porque não produz fruto em julho. Ela produz frutos de dezembro a abril, mas não significa que ela não precise de água em julho. Mesmo que pareça demorar, eu quero te falar que você vai dar fruto. As coisas vão acontecer na sua vida. Haverá libertação, haverá salvação na sua família. Eu quero te falar que você vai prosperar. Eu quero te falar que a sua vida vai mudar. Mesmo que ainda não tenha acontecido esses frutos, não significa que você deixou de ser quem você é em Deus. Um filho amado, cuidado, guardado, porque parece que as coisas estão demorando a acontecer. Mesmo que você não esteja dando fruto agora, eu quero te falar que no tempo certo, tudo que Deus tem para você vai se frutificar. Mesmo que você produza frutos apenas em determinadas épocas, significa que você está sendo preparado, você está sendo enchido pela presença do Senhor. Pelo menos uma vez no ano, em certa estação, essa árvore vai sofrer algum tipo de mudança, um período sem mostrar os seus frutos. Porém, por conta de suas raízes fortes, você voltará a ser aquela árvore que sempre foi, alimentada pelo Espírito Santo de Deus. Nossas vidas, por algumas vezes, seremos como essa árvore. Nos momentos de conquistas, atrairemos olhares de admiração, porém com a chegada da estação do deserto, com perdas e queda de certo estado, outros tipos de olhares e questionamentos poderão surgir. As folhas,
elas permanecerão verdes, a árvore permanecerá frondosa, porque a folha é a expressão da árvore. Enquanto todos estão cegos diante das intempéries da vida, das lutas e dos dramas da jornada, se você está com suas raízes fincadas em Deus, você está plantado na fonte que é Deus, mesmo que os tempos sejam difíceis, que haja tempestade, que haja seca, você tem estabilidade. Você é uma árvore plantada pelo Senhor, você tem estabilidade, você está vivo, você tem verdor, você tem frutos, você tem vitalidade, você é bem-aventurado, você é feliz. Não desista, permaneça firme nas águas de Deus, no Espírito, na oração e na palavra, porque na estação apropriada o fruto será incontestável. Nós podemos olhar. A palavra de Deus em Gálatas 6 fala, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Quando eu olho esse versículo, eu lembro de Caleb, que mesmo quando os outros espiões, com as suas razões, falaram dos gigantes e das dificuldades para entrar na terra prometida, ele não andou, ele não deteve, ele não se assentou, ele não concordou com eles. Ele teve uma postura diferente, dizendo, certamente subiremos e possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Diferentemente daquilo que Deus afirmou em relação aos demais, que falaram dos gigantes e das dificuldades, que eles não herdariam a terra. Caleb, em Números 13, 23, ele colheu algo especial de Deus. Ele colheu um porém de Deus que lhe disse, porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua descendência possuirá a herança. Onde estamos plantados? Onde você está plantado? Estamos plantados nas razões apresentadas, nas filosofias que ouvimos, nos conselhos dos ímpios, ou somos plantados junto a ribeiros de água, possuindo não o espírito do ímpio ou do escarnecedor? Temos tido outro espírito, como o de Caleb? Temos sido semeados no espírito, esperando contra a esperança para colhermos a vida eterna? Se estamos plantados junto a esse ribeiro, seremos bem-aventurados e muito felizes. Porém, o ímpio, contrastado com esse justo feliz, é como o vento que a palha dispersa. Um dia teve até verde, mas virou seco, virou palha e o vento dispersou. Não sobrou nada do ímpio, não sobrou história para contar. O ímpio não será justificado na presença de Deus. Deus conhece os caminhos do justo. Deus conhece os seus caminhos, são caminhos de vida, são caminhos de paz, são caminhos de alegria, são caminhos de prosperidade, são caminhos para a vida eterna. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele sabe todas as suas dificuldades e os seus desafios e sabe onde vai dar um caminho de justiça, de paz e alegria. Antes de andar, antes de parar e de assentar na roda dos escarnecedores, tenha o seu prazer na lei do Senhor. Seja plantado junto a ribeiros de água, para que você receba os nutrientes e produza frutos segundo o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos na Tua presença, Deus, que eles escolham antes, ó Deus, de tudo, meditar na lei do Senhor, ter o prazer na sua lei, ó Deus, para que eles sejam como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que darão seus frutos na estação correta, no tempo propício, ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus, ser com cada um, com cada família, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém.